Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, estudantes! A nossa aula é de matemática e é voltada para o 5º ano. O nosso tema é resolver e elaborar problemas com medidas das grandezas tempo, temperatura e capacidade. Quem está com vocês, professor Luiz Mauro Costa Nunes. Você já parou para pensar de que maneira as medidas de capacidade estão presentes em nossas vidas? Para que elas servem? Qual a sua importância? Quantas colheres, por exemplo, de sopa você tem que tomar determinado remédio? Quantos copos de água você toma por dia? Quantos copos esta garrafinha enche? Ou este garrafão? Vocês conhecem ou já ouviram falar sobre alguns desses ditados populares? Que o tempo voa, tempo é dinheiro, não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje, cada coisa a seu tempo, nada como um dia após o outro. O tempo é o melhor remédio, antes tarde do que nunca. É melhor perder 1 minuto na vida do que a vida em 1 minuto. Quais desses instrumentos usados para medir o tempo você conhece? Já ouviu falar de ampulheta, clepsidra, que é o relógio de água, o relógio de pêndulo, o relógio de sol? Estes instrumentos são muito diferentes dos outros que você acabou de ver, por exemplo, o relógio despertador, um relógio de parede, um relógio de pulso, o cronômetro, o famoso aparelho celular, o calendário. Todos esses instrumentos são usados para medir o tempo. Leia a notícia. Em dia de calor histórico, o termômetro registra mais de 60 graus Celsius em chão no centro de Cuiabá. Na realidade, 60,4 graus Celsius no solo de Cuiabá. Então aqui é um termômetro medindo a temperatura. Nesta aula, observaremos que usamos cotidianamente diversos tipos de grandezas e suas medidas. Vamos lembrar que medir é comparar. A unidade de medida é o padrão com o qual comparamos o que queremos medir. A escolha da unidade de medida deve estar de acordo com o que está sendo medido. As transformações das medidas de mesma grandeza serão realizadas de acordo com o que será solicitado aqui nas situações problemas. Veja só, uma garrafa de água tem a capacidade para 2 litros. Em outra garrafa de água, a capacidade é de 350 ml. Com a embalagem de 2 litros, é possível encher completamente quantas garrafas de 350 ml? Isso aqui você pode fazer na prática ou você pode seguir a dica. Lembrando que 1 litro é igual a 1000 ml. O que vale aqui é fazer a equivalência entre unidades de medida e transformar o litro em mililitros. Para resolver a situação, dividindo 2.000 por 350, que é igual a 5,7 ou 5 garrafas completas. Ele quer saber as garrafas cheias completamente. Então, 5 garrafas, letra C. Todos os objetos estão cheios de água. Quais deles pode conter exatamente 1 litro de água? O caminho é identificar grandezas mensuráveis que fazem parte do dia a dia e conhecer unidades de medida, no caso aqui o litro. Qual deles pode conter exatamente 1 litro? O tambor? Não, muito grande, não é verdade? A caneca? Muito pequenininha. Esse garrafão? Não, aqui tem muito mais de 1 litro. Então o que sobra? A jarra, letra B. Gilda comprou copos descartáveis de 200 mililitros para servir suco em sua festa de aniversário. Quantos copos ela encherá com 1 litro de suco? Olha aqui a dica. O que vale aqui é fazer a equivalência entre as unidades de medida e transformar litros em mililitros. Para resolver essa divisão assim, 1000 dividido por 200, ou seja, 1 litro vai encher exatamente 5 copos de 200 ml. Faltam 5 semanas e 5 dias para Antônio completar 9 anos. Quantos dias faltam para o aniversário de Antônio?
A pergunta requer a habilidade de estabelecer relações entre unidades de tempo. No caso aqui, a semana. O que é uma semana? Um período de 7 dias, de domingo a sábado. Então, se são 7, e ele já disse que são 5 semanas, então 5 vezes 7, 35. Ah, professor, não tem 35. Sim, mas ainda faltam 5 dias. 35 mais 5, 40. Então, a resposta é a letra D. 40 dias para Antônio completar 9 anos. Uma peça de teatro teve início às 20 horas e 30 minutos. Sabendo que a mesma teve a duração de 105 minutos, qual é esse tempo da peça em horas? A pergunta requer a habilidade de estabelecer relações entre unidades de medida de tempo. Aqui deve-se observar a relação de que 1 hora é igual a 60 minutos. Então, 105 menos 60 sobram 45. Logo, a peça tem a duração de 1 hora, que é 60 minutos, mais os 45 minutos. Então, a resposta correta é a letra D. Uma bióloga que estuda as características gerais dos seres vivos passou um período observando baleias em alto mar, de 5 de julho a 5 de dezembro. Baseando-se na sequência dos meses do ano, quantos meses a bióloga ficou em alto mar estudando o comportamento das baleias? A pergunta aqui requer a habilidade de estabelecer relações entre unidades de medida de tempo. Neste momento, basta conhecer a ordem dos meses, para contar quanto durou o estudo. De 5 de julho a 5 de dezembro, eu conto então 5 meses. Letra C. Letícia e Fernanda são moradoras de diferentes regiões do Brasil. Fernanda mora na região centro-oeste e Letícia na região sul. Certo dia no inverno, resolveram no mesmo dia e horário, às 9 horas da manhã, comparar a temperatura de suas regiões e encontrar as seguintes marcações. Veja, Fernanda, que é da região centro-oeste, às 9 horas da manhã, 30 graus Celsius. Letícia, lá na região sul, 9 graus Celsius. Qual era a diferença de temperatura no dia e horário agendados por Letícia e Fernanda? Então, 30 menos 9. Qual é a diferença de temperatura? 21 graus Celsius. A temperatura do nosso corpo em estado normal é de 36,5 graus Celsius. Caso ocorra variação nessa temperatura, devemos procurar um médico rapidamente, pois a febre é sintoma de que alguma coisa não está bem. Roberto está com febre. Veja a ilustração do termômetro que marca a temperatura dele. Este termômetro está marcando, você pode observar, 39,3 graus Celsius. Letra C de cebola. Agora é com você. João foi ao supermercado. Observe nos relógios abaixo os horários de saída de sua casa e chegada ao supermercado. Então, ele saiu este horário, veja só, e chegou ao supermercado este horário. Quanto tempo ele demorou para chegar ao seu destino? Então, aqui você pode fazer esta atividade aí na sua casa. Ele saiu neste horário e chegou neste horário. Larissa repartiu igualmente uma jarra de 1,5 litros de suco entre seus amigos. Marina, Lúcia, Eduardo e Pedro. Marina, Eduardo e Pedro tomaram todo o suco do copo. Lúcia recusou a bebida. Quantos mililitros de suco foram tomados pelos 3 amigos? Vou te dar uma dica. 1,5 litro equivale a 1.500 ml. Foi repartido igualmente entre os 4 amigos, só que Lúcia recusou a bebida. Quantos mililitros de suco foram tomados pelos 3? Obrigado, mas antes um recadinho contra o coronavírus. Atenção, o Ministério da Saúde adverte: o uso das máscaras de pano não substitui as medidas de prevenção, como o distanciamento social, a etiqueta respiratória e a higienização das mãos.
Mais uma vez, obrigado. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.